quando o assunto é smartphone top de linha, com toda certeza o Samsung Galaxy S23 Ultra não pode faltar na sua lista e, na minha opinião, ele é o melhor top de linha atualmente disponível no mercado. Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Sandro, você tá aqui no canal Em Análise e hoje a gente vai conferir aqui o Samsung Galaxy S23 Ultra, onde eu vou trazer as minhas percepções de usuário depois de 4 meses aí utilizando esse aparelho. Eu já fiz outro vídeo aqui no canal trazendo as minhas opiniões depois de 2 meses e agora eu vou trazer mais uma vez as minhas opiniões e dizer por que eu acho esse aparelho o melhor top de linha atualmente disponível no mercado. Só para dar uma pincelada por alto, a gente vai falar de algumas especificações, mas eu já fiz vídeo completo sobre esse aparelho aqui. Se você ainda não conferiu, eu vou deixar linkado aqui no final desse vídeo uma playlist só sobre smartphones e afins. Vou deixar o link aqui também na descrição para que vocês possam conferir essa playlist. Lá vocês vão encontrar os vídeos que eu já fiz a respeito desse aparelho. Fechou? Aproveita, já se inscreve aí no canal se não for inscrito, ativa o sininho de notificação e deixa o like também para fortalecer o canal. Lembrando que eu vou deixar o link desse aparelho aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, caso vocês estejam interessados. Na data desse vídeo, o S23 Ultra está saindo lá na Amazon, que é um site extremamente confiável, que oferece garantia, parcelamento em até 10 vezes sem juros, tudo bonitinho, está saindo por menos de R$6.000, tá? Durante esse esquenta Black Friday que está rolando ao longo desse mês agora de novembro de 2023, a gente já teve preço mais interessante ainda, já chegou a custar por volta dos seus R$5.500 ali aproximadamente, tá? Então fica ligado, participa do grupo do Telegram também, link na descrição e no primeiro comentário fixado. E para fechar o jabá aqui, eu quero falar que agora a gente tem um grupo de membros do canal Em Análise. Nesse grupo a gente consegue bater um papo mais próximo, vocês vão ter acesso a conteúdos exclusivos, como lives exclusivas só para membros, grupos de bate-papo, tirar dúvida e tudo mais. Então participa, ó, link também aqui na descrição e tem o botãozinho aqui de Seja Membro. Lá vocês vão encontrar todas as opções de assinatura, é um valor simbólico, é quase nada para a gente poder ter uma proximidade maior aí e fortalecer aqui a nossa comunidade. Fechou? Então vamos começar falando aqui do chipset, que na minha opinião é a cereja do bolo do S23 Ultra. Ele traz aqui o processador Snapdragon 8 Gen 2, que tem um desempenho absurdamente excelente. O desempenho dele, inclusive, por testes de benchmark, é melhor do que o desempenho do iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, tá? Então, para vocês terem uma ideia, o Snapdragon 8 Gen 2 está saindo muito melhor do que a gente imaginaria, principalmente na questão de autonomia. Além do alto desempenho, obviamente, você tem aqui uma autonomia excelente, raríssima de ser encontrado em smartphones top de linha. O Galaxy S23 Ultra acertou na medida nessa bateria. Ele tem uma bateria de 5.000 mAh que consegue dar conta do recado tranquilamente ao longo do dia inteiro, tá? E olha que eu uso bastante esse aparelho, eu saio com ele, eu gravo com ele, eu faço edição aqui nele e ainda assim ele consegue segurar o dia inteiro. É impressionante, eu nunca tive um aparelho que conseguiu segurar tanto tempo assim a bateria como foi o caso aqui do S23 Ultra. Então estamos diante aqui de um aparelho premium em vários aspectos, não só no alto desempenho, tá? Ele vai trazer, obviamente, aqui também 12 GB de RAM, você tem opções aí de 256 GB de armazenamento, 512, essa aqui, na minha mão, é a versão de 256 GB, pro que eu uso, tá dando conta do recado, fica às vezes um pouco justo ali, porque eu tiro muita foto, faço muito vídeo, então às vezes eu acho que eu poderia ter migrado para um 512, mas ainda não tô sentindo falta, tá? Ele fica ali mais ou menos com 50% da capacidade da memória dele cheia ali, do armazenamento dele cheio. Então eu consigo fazer esse gerenciamento de maneira tranquila ainda, tá? Mas logo logo eu acho que eu vou ter que migrar para um próximo passo, porque realmente no tipo de trabalho que eu tenho é fundamental ter armazenamento também. Você vai ter aqui, obviamente, outras situações que fazem do S23 Ultra um aparelho top de linha, não só com o processamento, mas também com a sua tela, que é uma Dynamic AMOLED 2X. Você vai ter aqui uma tela Quad HD, ou seja, você consegue ver aqui vídeos em até 2K. Não são todos os vídeos que trazem um conteúdo em 2K, mas você consegue ver um vídeo, por exemplo, em 4K, vai ter uma performance melhor na tela aqui do S23 Ultra do que teria, por exemplo,
na tela de um aparelho que fosse só Full HD padrão, beleza? Então você tem essas vantagens aqui, uma taxa de atualização de tela de 120 Hz, enfim, você vai ter aqui tudo que há de melhor em termos de aparelho premium atualmente disponível no mercado, tá? Além disso, ele vai trazer aqui pra gente a S Pen, que é um complemento a mais aí nessa listagem de coisas que o Galaxy S23 Ultra consegue fazer. Com a S Pen você consegue fazer várias situações, você consegue utilizar para lazer, por exemplo, fazer pinturas e tudo mais, você consegue assinar documentos. Então, se você tiver aquele PDF aí que precisa da sua assinatura, com a S Pen você consegue fazer essa assinatura, você consegue traduzir textos, enfim, você consegue utilizar a S Pen para várias situações. Se vocês quiserem que eu traga um vídeo só falando sobre as possibilidades de utilização da S Pen, é só deixar aqui no comentário para mim, para eu poder fazer um vídeo para vocês. Fechou? Então a gente vai ter aqui uma série de funcionalidades que fazem do Galaxy S23 Ultra um aparelho excelente, tá? E, na minha opinião, a usabilidade dele é essencial, foi essencial para eu migrar do iPhone 14, que é o que eu tinha anteriormente, para o S23 Ultra. Eu já fiz, inclusive, um vídeo falando do porquê que eu fiz essa migração. Atualmente, isso já não faz mais tanto sentido, a explicação que eu dei lá, porque agora os iPhones também trazem a porta USB tipo C, tá? O que o Android já faz há anos, agora o iPhone 15 também passou a trazer com ele, tá? Mas ainda existem algumas questões que para mim ainda fazem diferença aqui no S23 Ultra para eu ter ele como meu aparelho principal. Por exemplo, se eu tivesse aqui algum produto do ecossistema Apple, com toda certeza o iPhone faria mais sentido, porque conforme você vai tendo mais produtos do ecossistema, você vai tendo uma conversação desses produtos de maneira mais facilitada. Na minha opinião, o ecossistema da Apple é o seu principal triunfo. É ele que faz a diferença entre você sair ou não, por exemplo, do iPhone. Para quem tem iPhone, sabe disso. Se você tem todo um ecossistema ali, tem o tablet, tem o MacBook, tem tudo da Apple, para você sair desse ecossistema é muito difícil, porque você vai perder uma série de vantagens ali por estar tudo integrado de maneira muito facilitada. Já o Samsung S23 Ultra tem também o seu ecossistema, a Samsung está tentando montar esse ecossistema, deixar ele redondinho também, mas na minha opinião de usuário, eu ainda acho que falta um caminho a ser percorrido pela Samsung para que eles entreguem o mesmo tipo de serviço premium que a Apple traz com seu ecossistema, tá? Você ainda não tem uma integração perfeita do ecossistema da Samsung, por exemplo, tá? Você tem ainda alguns pontos a serem melhorados, você tem ainda algumas falhas acontecendo. Por exemplo, eu tive uma falha de conexão com o próprio tablet da Samsung, ou seja, ele não reconheceu logo de cara que eu estava tentando parear o meu Galaxy S23 Ultra com o tablet da Samsung. Então você vê que ainda falta alguns pequenos ajustes para que isso aconteça. Na Apple, isso é automático, você não vai ter erro. Se você tiver algum produto Apple ali na área, você vai conseguir se conectar instantaneamente, tá? Já com o Galaxy S23 Ultra e com a linha da Samsung, com o ecossistema da Samsung, você consegue ter isso muito bem estabelecido, por exemplo, com os Galaxy Buds. Automaticamente são reconhecidos pelo smartphone da Samsung. Você tem também o Galaxy Watch, que consegue ser reconhecido de maneira bem facilitada, mas ainda falta alguns elementos a serem conectados, integrados ali para poder dar uma fluidez maior nessa conexão de ecossistema com notebooks, com tablets e afins, tá? Então acho que ainda falta um pouquinho de polimento. Mas a Samsung eu acho que vai conseguir chegar lá, porque é uma empresa bem grande, que tem um cacife bem grande aí para conseguir competir com a Apple nesse sentido. Mas justamente por conta de eu não ter ecossistema Apple, eu prefiro aqui o S23 Ultra, porque eu tenho, por exemplo, um notebook com Windows. Então para mim é muito mais fácil essa integração, essa conexão do S23 Ultra com o Windows do que eu teria essa conexão com um iPhone, tá? Não que eu não conseguisse fazer, mas existem algumas barreirinhas ali a mais que eu não estou disposto a perder meu tempo com isso. Então, nesse ponto, essa conversação que eu tenho entre um smartphone Android, no caso aqui o S23 Ultra, com o meu notebook é muito maior. E é por isso também que eu acho o Samsung S23 Ultra o melhor aparelho top de linha que a gente tem atualmente disponível no mercado, tá? Por conta do preço, por conta do seu alto desempenho, por conta de todos os aspectos premium que ele traz para mim, por conta da minha usabilidade no meu dia a dia. Então tudo isso faz diferença e faz com que eu veja aqui no S23 Ultra o melhor atualmente disponível no mercado dentre os smartphones
top de linha. Comenta aqui embaixo pra mim o que você acha disso, se você tem alguma outra ideia aí de aparelho premium. Essa é a minha experiência, essa é a minha opinião. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiu, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Até o próximo vídeo e bye bye!